Ok. Então, vamos lá. Boa noite a todos que já entraram aqui na nossa tela. E boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para todos aqueles que forem assistir no YouTube a gravação dessa aula. O tema é um tema que é difícil. Espero que a gente tenha uma boa discussão aqui hoje, porque é a qualidade e sustentabilidade. E o Caio vai hoje ocupar a maior parte do tempo de passar um recado para todos vocês, e eu fiquei encarregada de fazer essa abertura. E o ponto essencial, o principal, que eu gostaria de colocar nessa abertura, é para a gente entender um pouco melhor que quando se fala de sustentabilidade, nós não podemos mais ficar discutindo se é verdade ou se não é verdade. Se está acontecendo ou não está acontecendo. Porque nós já estamos vivendo um momento que nós não podemos mais negar o óbvio. As pesquisas são feitas, vão continuar sendo feitas. E cada pesquisa que sai do mundo científico ao redor do mundo, tem vários estudos sendo feitos e acompanhamentos sendo realizados, às vezes tem divergência, quantos graus a mais ou a menos que está previsto para o aquecimento global, em que ano vai ser, etc. e tal. Aí tem estudos que vão mais lá na história do planeta, dizendo, olha, não necessariamente isso é verdade, porque vocês têm ciclos grandes, e o ciclo agora é o ciclo do aquecimento, etc. O que eu quero ponderar é o seguinte, vamos usar a nossa lógica? Vamos usar o nosso poder de ver e constatar? Será que a gente pode continuar achando que não está acontecendo nada quando você tem problemas de temperatura, de enchente, de queima, né, de seca na floresta e coisas desse tipo, né? Ainda será que tem espaço para discutir se é verdade ou se não é verdade? Pergunte a si mesmo. O que você está olhando? O que você está vendo acontecer? É normal? Há 2 décadas atrás, há 3 décadas atrás, tinha tanta notícia assim de eventos climáticos tão complicados? E eu tenho certeza que se a pessoa olhar com frieza, com calma, com tranquilidade, usando a sua capacidade de raciocínio, de lógica, vai perceber que nós estamos passando por um momento de enorme desafio, onde a responsabilidade é nossa. O entendimento nós temos que ter exatamente o que está acontecendo e imediatamente pular para a pergunta mais importante. E o que a gente pode fazer? Não são os animais que vão fazer isso. Não são os que estão sendo extintos que vão reagir. Somos nós. E nós, enquanto pessoa física, cada um de nós, e nós como pessoa jurídica. As nossas empresas ou nas empresas onde a gente trabalha. Então, essa é a questão que eu acho mais importante para a gente aproveitar esse momento de hoje e tentar depurar um pouco melhor, entender um pouco melhor o que é que a gente pode fazer. Então, como eu disse logo na primeira frase, o Caio tem argumentos fortes, tem um interesse na área, conversamos já sobre o assunto, então eu passo a peteca para você, Caio, a não ser que já tenha alguém querendo levantar a mão sobre essa pequena parte que eu fiz a apresentação. Se não, vai direto para o Caio. Ok. Alguma pergunta, pessoal? Não.
Então, deixa as perguntas para depois. Inicialmente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa nossa conversa com Doroteia, tá? E o nosso assunto hoje, como Doroteia já falou, é relativo à qualidade ao meio ambiente. O que é o meio ambiente? Acho que nós temos que começar situando a questão meio ambiente. O que é o meio ambiente? Vamos olhar, como ela falou, vamos olhar objetivamente isso, usando a nossa lógica. É onde nós vivemos. O meio ambiente é tudo isso que nos cerca. Olhem em volta de vocês, para frente, para trás, para cima ou para baixo. Vocês só vão enxergar o meio ambiente, onde nós vivemos. Então, nesse meio ambiente, o que nós temos? Fundamental para que a gente se mantenha vivo. O ar que nós respiramos, a atmosfera, a água que nos vem pelos rios, o solo onde nós pisamos e nos sustentamos, e uma série de outros fatores, são muitos, mas que somados compõem o nosso meio ambiente. Agora, pessoal, o que está acontecendo? Quando eu vejo aí essas notícias que vêm aí nas redes sociais e, principalmente, as notícias que aparecem na mídia profissional, que eu chamo de mídia profissional, são as televisões, são os jornais, são as rádios. É o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, é a Folha de São Paulo, aqui em Belo Horizonte é o Estado de Minas, e nós temos isso espalhado pelo país inteiro. Se vocês observarem com atenção, eles dão uma ênfase muito grande à questão do desflorestamento, principalmente lá na Amazônia, e as enchentes. Agora, estão realçando as enchentes lá no Rio Grande do Sul, que estão se repetindo de novo, aconteceram ano passado, estão acontecendo agora de novo, e eles estão dando uma ênfase muito grande nisso aí. E toda vez que acontece um problema de desflorestamento lá na Amazônia, então vem aí dias e dias e dias com notícias sobre o desflorestamento, etc, 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 etc. O que eu estou citando para vocês são apenas dois fatores que, na verdade, são agressões ao nosso meio ambiente. Ué, mas por que a enchente é uma agressão ao meio ambiente? Gente, é isso que eu queria que vocês pensassem a respeito. Ao longo de muitos e muitos e muitos anos, eu diria para vocês que isso está relacionado a partir do século XX. Anteriormente, era pouca coisa, mas a partir do século XX, nós começamos a agredir o nosso meio ambiente. Uma série de coisas. A primeira delas, que não se fala muito, porque o lobby é muito forte, chama-se o automóvel. Esse automóvel que a gente tem, cada um de vocês tem, não é assim? Ele é um poluidor do meio ambiente. É um motor a explosão, que ele gera compostos químicos, gases, que vão contaminar a nossa atmosfera e trazem uma série de prejuízos para nós. É um deles, entendeu? E, quer ver, eu não vou me limitar a alguns, porque senão nós vamos ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Quer ver outro problema grande? Os lixões. Praticamente toda cidade no Brasil tem o seu lixão. Recolhe-se o lixo e simplesmente joga-se lá e bota a terra por cima. E faz aquela montanha ali. Quando a montanha ameaça querer cair, não, agora vamos mudar de lugar. Aí começa a formar o segundo lixão, e assim sucessivamente. Eu falei com vocês, o solo é parte do nosso meio ambiente. E quando eu faço um lixão, eu estou agredindo o solo.
Então, nós temos uma série de fatores, gente, que, na verdade, são agressões ao meio ambiente. O meio ambiente está aí. Ele está aí desde criar o mundo. E nós estamos acabando com ele. Essa é a verdade. Nós estamos agredindo o nosso meio ambiente sistematicamente e continuamente. E eu falei a partir do século XX, porque aí começaram as inovações, os automóveis, os aviões e uma série de outras coisas que vieram para conforto nosso, mas que infelizmente afetam o nosso meio ambiente. O problema é muito sério, gente. A gente fala num punhado de coisa, que é isso, que é aquilo, etc. A gente fala muito de gestão, precisa melhorar a nossa gestão, etc. Está tudo certo. Isso tudo tem que ser cuidado. Agora, vocês atentem para uma coisa. O nosso meio ambiente é um problema muito sério. Aí, Doroteia perguntou, e o que é que nós podemos fazer? A primeira coisa, aí eu vou dar para vocês a minha visão. Depois eu vou querer ver se vocês concordam comigo ou qual é a visão de vocês. Mas, na minha visão, a gente tem que trabalhar na educação. Eu já estou ficando chato com esse negócio de educação, viu, Doroteia? Porque toda hora eu volto na questão da educação. Ô, gente, infelizmente não tem jeito. Por nós, aqui no Brasil, há muito pouco a ser feito. Podemos tentar até fazer alguma coisa em termos de educação dos adultos. Mas, na verdade, se nós queremos resolver o problema do Brasil, e não só o meio ambiente, não, uma série de outros problemas, a gente tem que ir lá na infância, talvez lá no, não sei se hoje o termo é assim, no meu tempo de menino era jardim da infância. Começar lá, trabalhar com as crianças direitinho e educando essas crianças. Então, para ficar aqui dentro da nossa temática de hoje, educar as crianças na questão do meio ambiente. Já mostrar para que elas entendam o que é o meio ambiente e o que nós temos que fazer e nós não podemos fazer para não agredir esse meio ambiente. Isso é uma questão muito séria, gente. Você falar, não, isso aí é bobagem, isso aí uma hora se acerta por si só. Não acerta, não, gente. Nós estamos realmente com um problema grave, um problema sério, e nós temos que tratá-lo com a seriedade que ele nos demanda. Tá? Então, esse tratamento tem que ser dado. Se vocês olharem os livros, a literatura, vocês vão encontrar até alguma coisa sobre meio ambiente, prevenção do meio ambiente, mas não tem muita coisa não, gente. E não precisa, aí nesse caso, eu sou um defensor do estudo, dos livros, mas nesse caso, gente, nós temos, é o que Doroteia falou, nós temos uma capacidade nossa suficiente para enxergar com muita clareza o que eu tenho que fazer para preservar esse meu meio ambiente. Eu gostaria muito que vocês pensassem seriamente nisso, porque a questão é muito séria, gente. A questão é muito séria. Vocês estão vendo aí essa questão das inundações. Vamos falar só do Brasil, porque agora tiveram uma grande lá nos Estados Unidos, lá no Texas, né? Mas é o problema deles, lá deixa que eles vão ter que cuidar. Mas olha lá no Rio Grande do Sul, gente, que desastre que nós tivemos lá o ano passado, e tudo indica que ele está se repetindo agora nesse ano. Será que nós vamos agora ficar continuamente enfrentando inundações no Rio Grande do Sul? Não pode, gente. Olha a questão, alguém mencionou aí antes a questão da temperatura. Lembra do nosso verão? Não precisa ir longe, não. O verão desse ano, nós enfrentamos temperaturas muito altas. Lá no norte, no nordeste, a turma enfrentou temperaturas de 40 graus. Não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. O nosso verão, nós somos um país tropical, nosso verão sempre foi muito quente, mas não nesse ponto que nós estamos vendo agora. E o que aconteceu? Agredimos o meio ambiente. Então, a natureza está reagindo aqui agora.
Então, se vocês olharem, tudo que está acontecendo está relacionado com o meio ambiente, gente. Por isso é que o assunto é muito importante. E aí, inclusive, o nosso tema aqui hoje, ele fala de qualidade e meio ambiente. Aí pode ser que alguém esteja pensando, mas o que tem a qualidade a ver com o meio ambiente? Aí eu me reporto a uma conversa que nós tivemos no nosso primeiro encontro, em que eu propus a vocês tratar a qualidade como sendo a satisfação das necessidades e das expectativas das partes interessadas. A nossa sociedade é uma parte onde onde nós estamos inseridos, é uma parte interessada muito importante. E ela tem uma série de necessidades, nós temos uma série de necessidades em relação ao nosso meio ambiente. Nós não podemos viver com enchentes. Olha lá o Rio Grande do Sul. Nós não podemos viver confortavelmente, e nós temos que viver confortavelmente, nós não podemos viver confortavelmente com a temperatura de 38, 39, 40 graus centígrados. Não podemos viver, não é o nosso caso aqui no Brasil, mas é o caso lá para a turma do norte, com neve, 3, 4, 5 metros de neve, como eu já tive a ocasião de ver lá fora. Graças a Deus não temos isso aqui no Brasil. E por aí vai, gente. Uma série de outras coisas. Agora, uma coisa que tem me preocupado muito é a questão do saneamento. Da forma como está, nós estamos fazendo uma agressão severa ao nosso meio ambiente. 50% da população brasileira, e esse não é um dado recente, não é um dado de hoje, é um dado já de muitos anos. 50% da nossa população não tem seu esgoto tratado. Então, o que se faz? O esgoto que se gera na residência é jogado num buraco no chão, se chama uma fossa, mas o buraco no chão não é uma fossa, é apenas um buraco. A fossa é um dispositivo que você constrói no chão também, mas que trata o esgoto. É uma administração de tratamento de esgoto. Mas isso já é outra questão. O esgoto, nós, 50% agride o meio ambiente. Questão da água tratada, gente. Muita gente vive sem ter água tratada e toma uma água, bebe uma água poluída. Vocês estão vendo? Para todo lado. Não precisa de ir longe, não, gente. Não precisa de sofisticar demais, não. Para todo lado que a gente olha, nós estamos com um problema no meio ambiente. Por isso é que nós temos que considerar isso com muita seriedade. Então, eu volto no que eu falei, guria mesmo. Primeiro, vamos educar as pessoas. Porque as crianças, quando educadas corretamente, elas passam a cumprir aquilo que foi ensinado para elas. E elas fazem mais. Aquilo que foi ensinado para elas, elas levam para a casa delas. Então, levam para o pai e levam para a mãe. E até exigem deles que eles façam certo. E o certo é aquilo que lhes foi ensinado. Então, eu ainda insisto muito e acredito muito na questão da educação. Mas eu tenho observado o seguinte: quando se fala em educação, começam a discutir sobre ensinar as crianças a ler, a escrever, a contar, não é isso? Gente, isso aí nós sabemos muito bem. Todos nós fomos educados aqui. E nós sabemos ler, sabemos escrever, sabemos fazer conta, muito bem. Esse não é o nosso problema. Mas nós temos um problema. Eu agora já estou começando a ficar até com medo de falar nisso, porque eu estou vendo muita gente me olhando torto. Nós precisamos de mudar o jeito de ser do brasileiro. Se a gente continuar com esse jeito que nós temos, nós vamos cair num buraco. E vai ser difícil sair dele, se é que vamos conseguir sair.
Meio ambiente é um fator crítico nessa questão. E no que Doroteia falou, agora mesmo, o que eu posso fazer? Já citei a questão da educação. Os que têm filhos podem pensar seriamente nisso e começar a conversar com as crianças. E também começar a pensar o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades, dentro do meu restrito universo, o que eu posso fazer para contribuir com esse meio ambiente no qual eu vivo. É uma coisa que tem que ser feita. Agora vamos para as empresas. São grandes, são ricas, não é assim? Eles podem fazer muita coisa. Começa primeiro, eu falei aqui na questão do esgoto doméstico, né? Mas toda empresa, me atrevo a dizer que são todas as empresas, todas elas têm o seu esgoto também, têm os seus efluentes. E o que a gente vê muito, cansei de ver isso pelo Brasil afora, gente. Sai o efluente e joga no rio mais próximo. Opa, tem um rio aqui, ótimo. Isso aqui nós vamos ficar livre dessa porcaria. Joga no rio. Joga no rio. Totalmente errado, sem nenhum tratamento. Só para citar alguns poucos exemplos. Essa é a questão do meio ambiente. Isso é que nós queríamos e queremos trazer a consideração de vocês. Por favor, pensem nisso com muita seriedade. E não precisa de, então vou ter que fazer um curso de meio ambiente. Esquece, não precisa disso não. Põe sua cabecinha para funcionar, olha em volta e fala, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Ótimo. Você já descobriu uma oportunidade de melhoria. O que eu posso fazer para resolver isso aqui? E faça alguma coisa. Mas isso é muito pouco, não vai resolver o grande problema. Se todo mundo pensar assim, o grande problema vai só crescer. Agora, se cada um fizer um pouquinho, o grande problema acaba virando um pequeno problema, para logo em seguida desaparecer. Essa é a nossa proposta. É isso que nós queríamos que vocês fizessem. E quando a gente fala em qualidade, nós temos que falar no meio ambiente. Aliás, quando fala em qualidade, nós estamos falando em tudo, gente. A qualidade é ampla demais, é muito grande. Então, ela está intrinsecamente ligada com o meio ambiente. E o nosso meio ambiente está sendo fortemente agredido ao longo de anos e anos e anos. Se nós não pararmos isso, sinceramente, eu não sei para onde nós vamos. Agora, eu gostaria de ouvir vocês, eu e a Doroteia. Eu falei hoje de manhã com a Doroteia, falei, Doroteia, vamos fazer uma exposição. Agora, quem tem que falar hoje não somos nós, não, são eles, são vocês. Eu estou desafiando vocês. Bota a cabecinha para funcionar e digam para nós aqui, olha, eu estou pensando nisso. Ótimo, é isso que nós queremos ouvir, entendeu? Se você falar alguma coisa que eu não concordo, ou que Doroteia não concorda, nós vamos conversar. Mas eu tenho certeza que tudo que vocês vão colocar está absolutamente correto. Evandro, você levantou a mão? Antes dele foi o Bento, hein? Vamos seguir a ordem aqui, né? Eu só estou vendo você, mas cadê o Bento? Bento tá aí, Bento tá na minha Então, tela. Bento, lá de Fortaleza. opa, Liga o é microfone, você? Bento. Pois não, Bento? Agora. Pronto, agora foi. Estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo, sim. É que são qualidade dos temas, qualidade e meio ambiente são dois temas que eu toco. Inclusive, eu participei do relatório da COP29. Entendeu? Recebi participei do pessoal e participei da elaboração daquele relatório. Inclusive, poucos empresários brasileiros participaram. Pouquíssimos, tá? Ele não reflete bem o espaço amostral que tem.
Tá? Até participei de uma reunião, estavam Estados Unidos e 2 pessoas da Europa, e tinha um rapaz que era europeu, mas ele estava morando na Europa, mas era brasileiro. Inclusive, a gente vai falar sobre o resultado, né, o relatório. E o seguinte, eu acompanhei sempre o filme Mad Max desde os primeiros 10 anos, e ficava imaginando, quando era criança, se o mundo ia ser daquele jeito. Tá? E pode ser que seja, apesar de ser uma distopia. Né? Inclusive, uma das cenas que é até assustadora, né? De repente, eles veem lá um algo caiu no céu, aí eu disse, não, aquilo era um satélite que as pessoas usavam para se comunicar há vários anos atrás. Tá? Uma das coisas que a pessoa deve ter que fazer, primeiro, é na própria casa. Isso é um fato. Eu, por exemplo, aqui do meu escritório aqui, tem um lixeiro aqui. É só papel aqui. No banheiro, tem só entra lixo do banheiro. Na cozinha, só lixo de cozinha. Cada um numa bolsa separada. Entendeu? E se cada um fizer isso, já é uma grande contribuição, já é uma ajuda. Tá? Tem uma empresa que coleta e depois ele faz a seleção. Aí descarta aqui na cidade próxima, entendeu? Aí eles botam o lixo, depois botam uma camada de areia. Tá? Aí tem que botar a chaminé, porque gera metano e se você tapar, explode. Tá? Então, por enquanto, ainda não tem outra coisa não ser feita, não sei dessa forma. Entendeu? E com relação ao automóvel, é o seguinte, esses automóveis que estão circulando hoje poluem praticamente bem pouco. Tá? Porque eles estão pagando o preço de nossos antepassados lá 100 anos atrás. Tá? Que fizeram aquela Revolução Industrial. Tá? Aí o que acontece? O processo é natural. A Terra está fazendo. O problema é o impacto que a gente está causando nisso. A gente está acelerando o processo. Achando, por exemplo, o clima está se agindo dessa maneira. Por exemplo, situações que era para estar acontecendo 100, 200 anos na frente, pode estar acontecendo hoje. Então, a gente está acelerando o processo. Isso que eu vejo os pesquisadores falando. É um processo natural, só que o ser humano está impactando tanto que está acelerando o processo. Então, somente temperatura normal. O problema é que está sendo rápido. Tá, em média, está um grau e meio por ano. Se fosse um processo natural, seria bem mesmo que isso. Então, a gente também está acelerando o processo. Mas tem coisas boas que estão sendo feitas, mas, infelizmente, ainda não é suficiente para, digamos assim, reverter mais ou menos o estrago que foi feito há 100 e poucos anos atrás. Tá? Porque foi jogado na atmosfera, na Revolução Industrial, não foi brincadeira. E, por exemplo, o automóvel. Não sei se vocês, quando compram automóvel novo, se vocês veem lá que tem o selo do IBAMA. Tá? E o carro tem que ter um catalisador. Não sei se vocês já leram o manual do carro, mas tem um catalisador que é o bojo, que fica, o último bojo que fica na saída do escapamento. Por lei, tem que ter esse. Mas precisa fazer uma técnica na indústria. Tem que fazer isso, e ela faz. Tem 2 elementos químicos que eu não me retorno agora, que ele absorve monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. E esses, se jogar na atmosfera, poluidor pra caramba. O que sai? Água e óxido de carbono. Tá certo? Óxido de carbono ainda é prejudicial, mas sai água. Então, é bem menor do que o que sai diretamente do motor. Isso quando o carro sai de fábrica. Eu tive um recall no meu carro e eu recebi um comunicado da General Motors pedindo urgência para ir na concessionária fazer a verificação que estava com problema nesse catalisador. Tá? E o que acontece? O que é que está acontecendo? Esse sistema de escapamento, com o tempo, ele desgasta, você precisa trocar. Só que eu duvido que alguma pessoa ou outra, alguns até colocam original. Não colocam. Aí eu coloco digamos, genérico, que não tem esse catalisador. Não tem a mesma eficiência. Aí vai poluir. Entendeu? Isso está na lei. Isso aí, o carro não pode sair de fábrica sem esse catalisador. Tá? Uma coisa que eu acho que os brasileiros não pecam muito é fiscalização. O que está errado, fiscaliza e denuncia. Esse tipo de coisa tem lei para isso. O Brasil tem lei para isso. Inclusive, eu estou participando agora de um
conselho da BNT, justamente na área de saúde, para ter uma melhor gestão, inclusive, de descarte de matéria de laboratório. Tá? Inclusive, tem um escapaque para você colocar pérfuro cortante, que é agulha, seringa, bisturi, entendeu? Tem o local certo para descartar. E tem os desinfectantes. Tá? Então, tem umas bolsas específicas para isso. O que eu achei absurdo foi que eu vi um gari, tá? Eu acompanho isso nas redes sociais, Instagram e Facebook, eu sempre estou isso. Depois mostrou um saco cheio de seringa, de agulha. Ele estava abismado com isso, com razão. Pessoal, se ele topa ali no agulha da cara. Entendeu? Tem lei para isso. Tá? A Anvisa, se denunciar um laboratório desse, ela lacra o laboratório. Lá com o seu auditor, ela lacra o laboratório. Tem que fazer isso. Isso não pode acontecer. Tem lixo específico para isso. Tá? O que acontece é isso. É bandido brasileiro. Ah, não, deixa de qualquer jeito, não aconteceu nada até agora. Aí espera uma multa, espera acontecer alguma desgraça, mas fazer alguma coisa. As enchentes em São Paulo, começando com engenheiro, os caras pegaram o Rio Tietê primeiro, colocar as marginais. E toda que a água vai para a cidade, volta. Claro. Cadê aquela água que estava antes? Ela vai ter que ir para algum lugar. Não chove. Tem que fazer, a água vai ter que ir para algum lugar. Eu comecei com engenheiro. Então aí, erros feitos vamos fazer, construir de qualquer jeito. O importante é construir. Tá? Como falando de qualidade aqui, eu acho absurdo. Falando da Fiat aqui, tem um funcionário da Fiat que eu acho absurdo. Eu fui chamado para trabalhar lá como de qualidade. Aí a colega perguntou para você, o que é qualidade para você? Tudo. Você acha que é só vender no seu carro aqui, depois que você vende, acabou? O que você faria? Por que não liga para o seu cliente? Pergunta, e aí, está tudo bem com o carro? Como é que o senhor está? Só liga quando é hora de fazer revisão. Aí eles ligam. É só vender, né? Vamos vender. Isso é uma coisa também que consumismo exagerado também é. Ah, não, vou trocar meu celular aqui porque já lançaram outro novo, esse meu eu vou jogar fora. Além de jogar fora um local inadequado, eu compro outro novo. E o outro funcionando. Tem a questão da economia, que é um problema sério também. Como é que eu vou fazer um cara que mora na periferia, nem esgoto tem, saneamento básico? Como é que eu vou fazer, incentivar ele a não jogar lixo, cuidar do meio ambiente? Você não sabe nem o que ele vai comer no outro dia. É um problema econômico isso. Também. É difícil. Tem outras alternativas que estão sendo feitas. O pessoal fala que o que eu não gosto é dizer que cada inovação que surge é essa salvação do mundo. Né? Ah, não, é óleo que vai salvar, vai resolver. Tem problema. Não sei se é um país nórdico lá, não sei se é a Suécia ou a Dinamarca, uns países dele lá que não botam usina eólica. Por quê? Ele explicou. Porque ela altera a migração dos pássaros. Vento, altera a migração. Aí eles não colocam lá por causa disso. Já tem muitas áreas migratórias, aí perceberam que isso mudava. Então, entendeu? E tem a questão do carro elétrico, beleza. Tá? É uma solução, mas não é a solução da pátria. Tá? Resolve, minimiza, mas tem a questão da bateria. A gente não consegue substituir aí do de lítio. Tá? E já trabalhei com ele no laboratório. Entendeu? E se essa bateria for descartada no meio ambiente, esse lítio ele contamina o lençol freático, já era. Não tem como se reverter. Se me permite, Bento, eu acho que essa angústia sua é uma angústia de todos nós, né? Enquanto você estava falando alguns pontos que eu gostaria de fazer rápido, tá, Evandro, para passar direto para você. A primeira é o seguinte, vamos pegar até sem muita ordem do que você falou, mas essa outra questão do consumo que você levantou. Isso é um processo de mudança que tem que ser enorme. Porque você consome por quê? Porque você deseja.
satisfazer o desejo do consumidor. Quantas vezes eu já ouvi isso em nossas discussões de qual o foco da empresa, né? E não é desejo, é necessidade. Será que eu preciso mesmo de ter um segundo celular? Será que eu preciso de ter um segundo carro? Será que eu preciso de ter mais uma roupa? Né? Então, essa questão, ela é um desafio enorme que está naquilo que o Caio comentou. Como é que a gente leva isso para a mentalidade, para o conhecimento das pessoas? Aí Como é eu que você, quero falar... você tem o mercado e tem as pessoas, né? Então você está meio que Pois é, aí que eu vou chamar a briga. atenção para esse desafio que é nosso aqui. Todos vocês que mexem na área da qualidade, são especialistas na área de qualidade, que conhecem as normas, seja ISO, seja BNT, seja o que for, vocês têm uma oportunidade de ouro, porque trabalham com ou nas empresas. Todos, de alguma forma, pode até ser empregado da empresa. Tem outros que prestam serviço como consultores, auditores, avaliadores, né, fazem credenciamento, mas vocês têm uma parte da vida extremamente importante dentro das empresas. Então, tem certas perguntas, certas questões que são colocadas, como foram aí por você, que podem ser levantadas dentro da empresa. Dentro da empresa. Nós hoje trocamos uma ideia, o Caio, e está falando o seguinte: a empresa tem muita diz, não, mas eu sou ótima, porque eu cuido da área social, eu cuido da área do meio ambiente, etc. Mas cuida onde? Geralmente é no entorno da fábrica. E nós estamos colocando o desafio muito mais amplo do que isso. Como é que a gente pode ajudar no processo de convencimento, que é uma educação, né? Dentro das empresas, para dizer, olha, não fica só aqui no bairro, não, fica na cidade como um todo. Ou então, não fica só na cidade como um todo, não, fica na nossa micro-região, porque a água que sai daqui vai para outra cidade que está aqui ao lado. Então, a meta, ou melhor do que isso, porque é uma palavra que resume melhor, o propósito da empresa tem que incluir o benefício e a recuperação do meio ambiente. E aí tem um terceiro ponto que você comentou, né? Que são todas essas estatísticas de que piorou aqui, melhorou ali, piorou aqui, melhorou ali, etc, etc. O problema nosso começa por, não aumentar a poluição do ar, da água, do meio ambiente. 2, regenerar. Porque onde nós estamos, nós não só podemos botar mais gás metano e mais CO2 no ar, mas nós precisamos de aprender a retirar o CO2 e o gás metano. O CO2 é até mais fácil, porque com o reflorestamento, a gente está gerando processo de absorção do gás carbônico que está aí já, para diminuir. Tem uma empresa aí, acho que em São Paulo, que ela reutiliza o lixo dela, o lixo para um restaurante em São Paulo, não sei se é um restaurante de... Ele faz a compostagem, pega o lixo. Claro, pode fazer compostagem, pode fazer fertilizante, tem 1000 formas de fazer isso. E a última coisa que eu queria chamar a atenção é que onde você começou, que é o problema do lixo, que o Caio também chamou a atenção da angústia, né? O lixo a gente pode diminuir. Quem que diminui o lixo? Nós. Aproveita as cascas dos vegetais. Compra o que vai comer. Não deixa estragar para depois jogar. Tá bem, tá separado, bonitinho, tem lá uma vasilhinha, um lixinho na pia. Você está jogando coisa lá. Tem muita gente que pega ovo, como gêmea clara, pega a casca e vira pó de cálcio para botar nas plantas. Nós podemos diminuir o lixo. E se a gente parte para aquilo que eu necessito
e não para aquilo que eu desejo, eu também vou ficar diminuindo a quantidade de roupa velha que eu estou jogando fora. É lixo. Então, tem essa pergunta também. Como é que nós podemos gerar menos lixo? E isso aí é responsabilidade de cada um. Mas eu vou parar por aqui, porque eu tomei o tempo aqui do Evandro. Manda lá, Evandro. Meus queridos, esse assunto é muito grande, vou ser rápido. É claro que o consumo aumentou, né? Mas eu me lembro quando tinha lá na minha tenra idade do primeiro grau, 1975, ou seja, 50 anos atrás, a população do planeta era 4 bilhões e hoje são 8 bilhões. Então, é como um condomínio que dobrou a população do condomínio, mas os apartamentos são os mesmos. Então, o esgoto já não dá conta, a lixeira não dá conta, o consumo desenfreado, a violência aumenta, são vários fatores da superpopulação. Então, claro, tem que reduzir, não a população, né? Reduzir o consumo para que estejamos no nível anterior, né? Porque, como diz uma amiga minha, ela é muito, muito inteligente, gosto muito dela. Ela falou no livro, certa vez, assim, ó, eu anotei aqui, não basta não piorar. É preciso melhorar. Sabe quem é, Dorothea, essa pessoa? Você. Escreveu no livro que eu acabei de ler, não basta não piorar, tem que melhorar. Ou seja, parar de fazer e não piorar já não adianta nada. A gente tem que melhorar agora. Se a Jurema quiser ver o seu filho, né, e ver seus netos no planeta, o planeta vai existir sempre, mas a gente não sabe se a gente vai existir nesse planeta. Então a gente tem que tomar ações hoje mesmo, né? Então, meu recado era esse. A população dobrou. Se a gente não reduzir o consumo, realmente não tem como sobreviver nesse planeta. Tem uma coisa que o pessoal fala em devastação da Amazônia, né? Queimada. Não se esquece que ali na região do Pará, já que divisa com Acre, mais ou menos por ali, existe um grupo muito grande de garimpeiros ilegais que usam o mercúrio. Tá? O que acontece? Eles pegam esse ouro ilegal, mandam para a Europa legaliza o ouro, os europeus legalizam o ouro, faz todos os adornos, tudo, e mandam para cá de volta. Então, provavelmente, aí, as pessoas que tiveram uma aliança, alguma coisa de ouro, pode ter certeza que 80%, mais ou menos, do garimpo ilegal daqui. Uma grande chance. Tá? E pouca gente está vendo isso. E eu acredito que os paraenses já devem estar recebendo água em suas casas com mercúrio, com todo mercúrio. Porque isso aí cai no lençol freático, já era. Eu vejo pouca gente falando isso. Esse garimpo ilegal está lá atuando, entendeu? E ninguém fala nada, entendeu? É isso que eu toquei na reunião do pessoal da Copa, eu disse. Isso é muito preocupante. E na Europa, a Europa aceita esse outro, não se preocupa de onde vem, aceita, mais barato, faz e revende, entendeu? Isso é preocupante. Outra coisa é os europeus mesmo fizeram tudo bem, renovar toda a frota de veículos, os veículos antigos eles venderam para a África, mandaram para a África. Eu vejo na rede social os próprios africanos mesmo filmando os carros velhos, aquele Mercedes 1113, antigão, só com fumaça, tudo, e vem da Europa. Entendeu? Aí também, isso também que eu vejo a hipocrisia de muitos governantes europeus, o pessoal falando aí, não sei o que vão fazer. Ô, Bento, deixa eu te fazer uma sugestão, não especificamente para você, mas obviamente inclui você. Se a gente for olhar tudo de errado que está acontecendo, primeira reação é desânimo. Segunda é depressão. Terceira é ir para casa. Antes disso, ou logo em seguida, ver se tem alguma ilha que você pode se esconder. Então, qual é a saída que eu sugiro? Opinião minha. É importante ver o que está errado. É importante ver as barbaridades.
mas não vão ficar só nelas. A gente tem que conhecer o problema para poder entendê-lo e buscar soluções. Então, isso é extremamente importante fazer. Eu vou dar um exemplo concreto. Já citei várias vezes o IP, que é uma organização não governamental que mexe com sustentabilidade, tem 32 anos, lá no Pontal do Paranapanema, em São Paulo. São Paulo está aqui nessa ponta esquerda, mais a norte, aqui chegando já em Santa Catarina. E eles começaram com um grande idealismo, começou até por problema de sobrevivência do mico-leão cara-preta, etc., em toda uma história. Mas onde que eu quero pontuar? Quero pontuar no seguinte. Logo que eles começaram a fazer esse trabalho, duas coisas que eu quero. A primeira, que eles perceberam o seguinte, não adianta você só que começaram a questão, viu, especificamente, educação ambiental. Começaram com as crianças. Mas falaram o seguinte, vai demorar muito as crianças, envolveram os pais. Tá certo? Envolveram os pais e o pessoal ali das cidades, ali do entorno, sequer tinha ideia do como é que é. Lá é Mata Atlântica. Sequer tinha ideia do que era a regeneração, a questão dos animais, a extinção do mico, tá certo? Mas se envolver. A segunda questão, que foi o primeiro grande desafio que eles tiveram, tinham poucos anos que eles estavam trabalhando lá, teve um assentamento do INCRA na terra, na área da Mata Atlântica que eles queriam preservar. O que eles fizeram? Em vez de inventar uma briga com o INCRA, que provavelmente não ia dar em nada, começaram a trabalhar com os assentados. Um programa de treinamento na área de trabalhos manuais das mulheres, para variar, tá certo? Mas aproveitando o material da floresta. E pegaram os homens que estavam fazendo aquela pequena área que eles estavam cultivando e começaram a envolvê-los no processo. Primeiro até falaram o seguinte, olha, quer plantar café? Maravilha, agora planta na floresta. Ah, isso não funciona? Funciona. Conseguiram convencer um das 40 ou 60 famílias que tinham sido colocadas ali. Esse um deu certo, o resto fez. Com muito processo de convencimento e durante um bom tempo. E mais importante do que isso tudo, começaram a criar áreas de pegar semente das plantas que eram da Mata Atlântica, daquele local, para eles fazerem muda. Então, tem vários, não sei se 20, dessas unidades que produzem muda para a região, para fora da região. Eles compram, eles pagam, isso gera renda, pagam para as mudas que são feitas. Então, fizeram o lado chamado social, mas que é o mínimo, beabá, não precisa de área, não precisa de nome, não precisa de nada. É como é que esse povo ia sobreviver lá. Então, hoje eles têm um projeto na Amazônia. Fizeram agora uma revisão, são 90 pessoas que participaram em 4 barcos ali na região do Rio Negro. Então, assim, numa felicidade pelos resultados que já estão sendo atingidos, que é absolutamente extraordinário. E eles ficaram mais emocionados ainda porque tinha briga lá, né, numa população ainda indígena, mas teve um cara que começou a fazer um projeto financiado por eles lá, tá? De levar turista. E o turista ficava naqueles lugares que os índios ficavam, que não sei o que das coisas. Teve um outro cara da mesma tribo que resolveu sacanear esse, porque eles estavam ganhando dinheiro. Qual foi a solução que eles deram? Compraram uma área para esse cara que estava brigando. E como é que eles conseguiram o dinheiro? Sabe como? Um dos caras que foram lá do assentamento do INCRA chegou com 15 mil reais.
Eles falaram, nós não estamos entendendo, você quer financiar o terreno para o outro cara? Quero, porque eu quero retribuir o que vocês fizeram pela gente. Então, tem muita coisa bonita acontecendo. Isso tudo que eu estou falando da experiência do IP tem 30 anos. Quer dizer, tem que começar agora, para daqui a 20, 30 anos ter os resultados maravilhosos como esse. Agora tem que fazer e tem que respeitar. E eles enfrentaram agora, recentemente, no ano passado, teve uma comissão parlamentar de inquérito sobre financiamento de ONG. Eles foram chamados para fazer depoimento, e eles foram. Para dizer que não era ladrão que roubava recurso público. Eles têm prêmios internacionais e foram tratados como qualquer um que está roubando dinheiro do povo. Mas foram. Foi engavetado. Os caras até devem ter ficado com vergonha com o que eles estavam fazendo. Existe problema? Existe. Existe resistência? Existe. Agora, existem exemplos positivos. Né? O nosso grande fotógrafo que morreu recentemente... É o Sebastião Salgado? Sebastião Salgado. Eu já acompanho ele há muito tempo. Ele investiu na recuperação da Mata Atlântica no estado de Minas Gerais. É um cara que se fez internacionalmente, prêmios internacionais, e o objetivo de vida dele, o propósito da vida dele, não eram só as fotos. Era recuperar a Mata Atlântica. Então, tem muita gente que nós temos que reconhecer. Tem muito trabalho, muita iniciativa que nós temos que reconhecer. Vamos olhar para o que está errado com os olhos de quem quer corrigir. Com os olhos de aprender com o erro, para entender o que pode fazer. E junto com olhar para o problema em si, vamos olhar para aqueles que estão fazendo coisas que já estão dando solução ao problema. A Suzana, que é a presidente do IP, que é super amiga minha, chegou em casa um dia pulando que nem criança. Eu falei, o que aconteceu, Suzana? Ela falou assim, saiu uma reportagem da NASA com as imagens de satélite de todas as comunicações que eles fizeram, porque, é claro, o bicho não vive num pedaço isolado. Você tem todas aquelas canais de comunicação de pedaços da coisa. E numa uma foto aqui e outra foto do lado, pela NASA, não foi nada encomendado, nem tese de doutorado, foi a NASA publicou fotografia da recuperação que eles já fizeram ali. Então, é esse o gás, a motivação, a paixão que nós queremos ver acontecer em muitos outros exemplos. Parei. Tadeu, está com você? Boa noite. Eu cortei o Carlos, tá? Antes era Carlos Tadeu, vocês começaram a me chamar de Carlos, eu fico confuso, porque eu sou sempre chamado de Tadeu, então agora eu cortei o Carlos. Eu já participei de todas as nossas reuniões, tá? E eu não sei se vocês percebem, conseguem perceber, aqui, principalmente aqueles que participaram de todas, que elas correm num eixo principal, que é basicamente a mesma coisa em todas elas. Se vocês se lembrarem, na última reunião, eu posso fazer a mesma pergunta para aquilo que o seu Caio começou. Por que o que mudou dos anos 60 para cá? Né? A gente pode pensar, o que mudou? A última reunião a gente saiu ou pelo menos eu saí com uma interrogação muito grande a respeito de cultura, né? E eu fui até ler mais a respeito disso, e eu percebi o seguinte, a cultura também se desenvolve por exemplo, né? Por imitação. Então, não adianta, às vezes, eu estar educando a criançada, é um grande passo, sim, mas a gente não pode esquecer do pessoal que está aí poluindo agora, prejudicando o meio ambiente agora. A ISO 9000 parece que a próxima revisão vai colocar em ênfase o... Tadeu, desculpa interromper, mas eu estou participando da comissão da ISO 9001 e vai ser colocada a questão ambiental e sustentabilidade.
Sustentabilidade. É internacional, já está ocorrendo a reunião, é isso mesmo. Depois ela vai vir para cá, para o Brasil, e nós vamos traduzir a 9.001. Então, mas eu gosto de ficar, e graças a Deus eu participei de todas elas, eu gosto de ficar com as ponderações da dona Doroteia, que a gente tem uma gana muito grande para a coisa acontecer de modo nacional, global. Eu me lembro daquele filme, daquele debate que vocês pediram para a gente assistir antes de começar. Eu não conheço, eu não lembro o nome daquele senhor, o Evandro, acho que você pode me ajudar. Aquele senhor de cabelo branco que falava de educação, naquele debate, que tinha o pessoal de educação. Falava É o Renato. É o Renato? É. Ele falou, ele estava citando o desenvolvimento da educação, porque eles estavam falando daquilo lá, de educação, e ele estava citando Coreia e uns outros países que tiveram educação muito desenvolvida, e ele falou que, no Brasil, a educação está melhorando, mas ela não está melhorando na velocidade que a gente espera. Hoje, eu encontro muito jovem, alguns meses atrás, acabei de tomar um xingo do meu filho, por quê? Porque eu estava acostumado a colocar as frutas do supermercado dentro daquele saquinho transparente para depois levar o saco do supermercado. Então, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente boa sabendo o que fazer, independente da idade. Mas eu torno a bater no ponto, uma coisa que eu aprendi que tá me servindo muito. O que eu posso fazer no meu entorno? Hoje eu sou síndico do meu prédio. E, às vezes, as coisas te chamam a atenção assim, sem mais nem menos. O meu zelador, esses dias, falou para mim assim, Tadeu, como gera lixo nesse prédio? Eu nunca tinha percebido a quantidade de lixo que gera no prédio. Até porque no meu apartamento eu separo o que é reciclável, o que não é. Mas será que todo mundo, dos 13, 14 apartamentos que tem aqui, pensam da mesma forma? Eu já estou começando a analisar o que fazer para tentar melhorar esse conceito. É o meu entorno, não é nada, não sei, mas é aquilo que eu aprendi aqui, né? É aquilo que eu aprendi aqui. Não basta eu ficar esperando o mundo mudar. Muda o meu mundinho aqui primeiro. Quem sabe o Evandro, o Bento, o Pedro, a Jurema, mudando os mundinhos deles, a gente consiga aumentar isso para o mundão, né? Estou controlando o consumo energético do meu prédio. Vou começar um trabalho agora para ver se a gente consegue reduzir isso, tá? Financeiramente a gente vai ganhar, mas a gente também vai ajudar de alguma forma. Tem muito mais coisa. Hoje, eu coloquei como meta minha, estou falando de mim, gente, porque eu estou falando do meu mundinho, tá bom? Eu não quero falar do mundo, eu não quero falar o que estão fazendo aí fora. Eu sei que o problema é grande, mas eu estou falando do meu mundinho. Hoje eu tenho como objetivo, cada roupa que eu ganho, eu dou 2. Doa para quem? Morador de rua. De 15 em 15 dias, eu tenho um grupo que sai para entregar café da manhã e roupa usada para morador de rua. Eu garanto que essa roupa não vai para um lixo. Garanto que essa roupa vai ser usada por um bom tempo a mais. Então, é isso que eu acho que eu absorvi daqui, nas palavras dos nossos, das pessoas que conduzem esse trabalho. Eu acho que é isso que a gente precisava mostrar para as pessoas. Não adianta esperar a coisa acontecer, não adianta esperar o mundo mudar. Vamos mudar o nosso entorno, né? Vamos tentar fazer. Graças a Deus eu estou tentando. Cada mês é um assunto diferente. Eu não sei se eu vou conseguir abarcar tudo, mas cada mês é um assunto diferente que eu vou ter que tentar dominar e enxergar aonde no meu mundo eu posso estar alterando essas coisas.
Graças a Deus, encontrei um que fale a mesma linguagem que eu. Eu acho que o grande problema é educação. O grande problema é educação. Eu costumo falar o seguinte, vocês vão conhecer, tem uma ferramentazinha, quando a gente faz, a gente analisa, a gente ensina análise e solução de problemas, que é os 5 porquês. Qualquer problema do Brasil que você pegar e tentar usar os 5 porquês, você vai cair em educação, meu amigo. Pode fazer esse exercício. Você está com problema de trânsito? Usa essa ferramenta, você vai cair na educação. É o meio ambiente, você vai cair na educação. Tudo é educação. Nós precisamos começar a mudar a cabeça dessa criançada, e aí eu concordo com o seu Caio, é essa criançada para daqui a uns 10 anos a gente ter um país forte, um país que a gente possa chegar e falar muito mais coisa boa do que ruim. Mas hoje, vamos mudar o nosso mundinho. Eu acho que é isso que é importante. Eu não vou deixar passar essa oportunidade, acho que eu estou falando em meu nome, em nome do Caio, certamente em nome do Evandro e da Nayara. O seu depoimento, que a partir dessas nossas conversas, você encontrou o seu mundinho, e que no seu mundinho você está trabalhando, e que isso foi enfatizado a partir das nossas conversas, você simplesmente deu um depoimento para dizer que vale a pena o que nós estamos fazendo. Porque não é por nada, não. De vez em quando eu me pergunto. Não falo com o Evandro, não, porque pode ficar preocupado. Tá certo? Será que isso que nós estamos fazendo tem sentido? Que bom que você deu o seu depoimento, Tadeu. Que bom. Não importa que sejam 1, 2, 10, que sejam 1%, 10%, 3% das pessoas que nos acompanham. Mas eu vou recuperar uma coisa dita aqui. Vocês que fazem parte do Conexão, do grupo do WhatsApp, que são mais de 800 pessoas, moram em 27 unidades da federação e não sei em quantas cidades das 5.000. É grão, é semente que a gente está plantando. Quanto mais pessoas se acharem que a ideia funciona, é mais uma semente que está sendo plantada. Essa semente pode ser da árvore, mas pode ser da convivência, pode ser da melhoria do meio ambiente, pode ser da melhoria da educação, pode fazer uma iniciativa qualquer de ajudar as pessoas que moram no seu prédio, no seu condomínio. Eu até vou fazer um desafio para você não sair daqui sem mais uma ideia. Normalmente, cada apartamento tem pelo menos uma diarista. Tem pelo menos uma empregada doméstica, dependendo do tamanho da família e do tamanho do apartamento, contratada CLT por 5 ou 6 dias da semana. Vocês já olharam para isso? Vocês já olharam qual é a incidência de mulheres que trabalham nas casas domésticas, que tem que largar o emprego porque ficou grávida? Será que, nesse caso, pegar uma área que você tem ali no térreo, sei lá onde, e fazer uma sala de brinquedo para os filhos das pessoas que trabalham lá, sejam empregadas domésticas, sejam moradores, o mesmo ambiente, pelo amor de Deus, sem segregar? Será que tem uma sala para essa mãe que acabou de ter uma criança poder ir trabalhar e amamentar e trocar a fralda dessa criança? Quer dizer, o mundo, que não é um mundinho no sentido pejorativo, é um mundo pequeno que nos rodeia, é cheio de oportunidades de melhoria. É cheio. Basta ver. Basta olhar. Basta perguntar. Basta ir atrás.
Então, é esse que eu acho que é a coisa que, sabe, é a paixão que vai correndo atrás. Se o meu menino que vem cá uma vez por semana para me ajudar com o jardim daqui de casa, aconteceu isso agora, segunda-feira que ele vem. Ele falou assim, eu tenho que levar meu filho no médico às 10h30, o horário dele é supostamente o dia todo, normalmente meio-dia e meia, 1 hora, ele já parou, já fez tudo que tinha. Ele falou, posso sair mais cedo? Eu falei, mas é claro, para levar o filho no médico. Você não pede atestado, eu não peço atestado. Tá certo? Mas é essas oportunidades que tem da gente compartilhar a nossa educação que nós tivemos e obtivemos conhecimento através dela. Como é que a gente passa essa nossa educação e esse nosso conhecimento para os outros? Então, a pergunta mais própria para esse grupo nosso é: o que é que nós aprendemos na implantação da gestão da qualidade total, na implantação das normas ISO, na implantação das regras da BNT, na implantação de ferramentas, os 5 porquês, os 5WS, sei lá das contas, como é que chama mais? Os 5, 6S, a Lean. Isso tudo é educação que nós, privilegiados, tivemos. O que nós aprendemos com isso? Qual o conhecimento que nós temos? E o principal, como é que a gente compartilha isso? Se nós ensinamos dentro das fábricas que é importante ter o trabalho de equipe, ensinamos aos nossos funcionários quais são os comportamentos que nós temos que ter para conseguir trabalhar em equipe, o que disso eu posso transformar na solidariedade das pessoas entre si, social, na solidariedade das pessoas com o meio ambiente. Eu não cuido do vaso que eu ganhei de presente? Eu não jogo a água nele? Eu não faço um tomate, que eu já fiz várias vezes, eu tiro a semente, põe na terra e eu tenho tomate em casa. Então, como é que nós podemos achar esse caminho? Que, graças a Deus, Tadeu, você virou meu guru e meu exemplo. Você absorveu isso. Fica aqui o meu, mais do que tudo, além do aplauso, além do reconhecimento, mais do que tudo, o meu agradecimento. Porque eu saio daqui dizendo, está valendo a pena. Está valendo a pena. Ui, já falei demais. Evandro, deixa eu fazer um comentário aqui. Claro. Primeiro, também, como a Doroteia, o Tadeu, parabéns e muito obrigado pelo que você está fazendo, meu filho. Você está simplesmente confirmando o que a gente vem debatendo, não só hoje, como nessas conversas nossas que nós temos feito aqui ao longo dessas sessões, tá? Se todo mundo se motivar como você e fizer isso, nós vamos ter um resultado muito positivo nesse país nosso. Então, muito obrigado por tudo isso que você tem feito aí. Agora, você falou na questão do lixo e o Bento também falou na questão do lixo. E eu, na verdade, eu abri o assunto. Na minha fala inicial, eu falei na questão do lixo. Eu insisto nisso, gente, não é porque eu gosto de lixo, não. Eu insisto nisso pelo seguinte: o lixo é algo que cada um de nós tem controle sobre. Todos nós geramos lixo nas nossas casas, nos nossos apartamentos, nos nossos condomínios. E você, Tadeu, mencionou, acho que foi você que mencionou alguma coisa que o seu porteiro ou faxineiro estava surpreendido com a quantidade de lixo. E realmente a quantidade de lixo que nós geramos é uma coisa enorme. Tá? Então, eu colocaria para você o seguinte: eu acho que foi, não sei se foi o Bento que falou, você falou, na chamada coleta seletiva. O que é coleta seletiva? Você seleciona o lixo, simplesmente separando
o que pode ser reciclado, muitas vezes o que pode ser aproveitado, tá? E aquilo que realmente é lixo e que tem que ser colocado de lado, tá? Agora, dentro dessa coleta seletiva, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Doroteia mencionou a questão das folhas. Pode-se fazer o que tecnicamente se chama compostagem. Você pega o lixo orgânico, são folhas, é a grama que você apara, junta aquilo tudo, em vez de jogar aquilo no lixo comum, você coloca aquilo numa caixa, num recipiente, tá? Para conter aquilo ali. E vai colocando todo dia. É a folha que sobra lá da cozinha, não joga no lixo comum, não. Coloca naquela caixa e deixa aquilo lá. Ao fim aí de 2 ou 3 meses, você tem ali um excelente adubo que você volta para o seu jardim. Ou você volta para a prefeitura e fala, ó, coloca naquela grama ali que divide ali as pistas ali da avenida, põe lá para adubar aquela grama. São pequenas coisas que a gente pode fazer e que trazem um benefício enorme, tá? Não recomendo a vocês fazerem compostagem em apartamento. O apartamento não foi feito para isso. Mas você pode fazer compostagem no seu prédio ou no seu condomínio. E orienta, educa os moradores para que eles façam a seleção do lixo e te mandem as folhas, o lixo orgânico, separado do lixo comum. E esse lixo orgânico você vai usar na sua compostagem e depois usar no próprio prédio, como adubo para o seu jardim que você tem lá. São pequenas coisas, viu, Tadeu? Que às vezes a gente fala assim, mas isso aí não vale nada, não. Isso aí não vai resolver o problema. Vai resolver, talvez não vai resolver o grande problema, mas vai resolver muita coisa que hoje está nos incomodando. Por favor, pensem nisso. Eu vou ter que fazer um trabalho de conscientização aqui com o pessoal, sabe? O trabalho não vai ser fácil. Eu estou começando a enxergar um pouco dessa questão de coleta seletiva, mas eu enxergo, pelo meu público aqui, que eu vou ter um trabalhinho de conscientização. Eu já tive outros eventos que eu tentei alguma coisa parecida, não consegui. O meu prédio é um prédio que tem um público mais velho, tá? São poucos apartamentos, mas é um desafio legal. Conscientizar. Agora eu vou passar a ser uma pessoa para conscientizar os outros. Tadeu, Eu já dei treinamento, já dei aula, hoje eu dou aula, mas catequizar as pessoas, isso eu nunca tinha feito. Então, Tadeu, deixa eu te dar uma dica. Deixa eu te dar uma dica que eu aprendi nessas minhas experiências aí, esse monte de experiência que eu tive trabalhando com desafios grandes. Faz uma primeira conversa, tá? Numa reunião de condomínio. Tipo, a minha preocupação, o meu interesse é fazer isso, ver como é que a gente pode avançar, etc, etc. Preste atenção naqueles que vão falar com você ou na hora ou depois. Tipo, é um desafio interessante, isso é muito legal. Pega só essas pessoas para começar. Porque você convencer o conjunto é um desafio quase impossível, vou dizer para você. O 100% você não convence. Então, comece a trabalhar com esses que manifestam concordância com a sua preocupação, mesmo sem saber e sabendo muito menos do que você sobre o que pode ser feito. Mas esses são seus primeiros parceiros. Nesse mesmo processo, vocês vão pegar 2 ou 3 ou 10%, quer dizer, um pedaço do seu pessoal aí, que vai dizer o seguinte: essa ideia é boa, assim, mas eu não tenho tempo para isso agora, não sei o quê, mas eu gostei da ideia, mas agora eu trabalho, não, porque esses é o segundo grupo que você vai juntar. Depois que aquele primeiro grupo dos mais interessados que tiver consolidado,
Você começa a pescar esses que estão nas bordas. Agora, você vai ter um terceiro grupo que acha que você endoidou de vez. Esquece que eles existem. Esquece. Não dá pérola aos porcos. Eles não merecem o seu tempo, o seu interesse, o seu idealismo, o seu esforço. Essas pessoas acham que você está ficando doido, entra por um ouvido, sai pelo outro. Na hora que eles estiverem falando, você fala, é mesmo, você acha? Pois é, você é de um jeito, eu sou do outro. É mesmo, é? Aham, entendi seu ponto. Aham, e passa para o outro. Não gasta seu tempo. Seu tempo é precioso. Você é uma pessoa preciosa. Então, só para dar essa dica, porque eu tive que fazer isso a vida toda. Tá certo? Vinha aquelas ideias, que a frase que eu gosto, e achava que era impossível, foi lá e fez. É assim. Eu não sei se vocês já assistiram um documentário, chama-se True Cost. No YouTube a gente encontra a respeito do consumismo de roupa. E aí eu acho que vai muito daquilo que você falou, Caio, a respeito da pessoa gerar lixo. O que essas grandes marcas de roupa, que a gente costuma pagar uma fortuna aí nas lojas, estão matando de indiano, vietnamita, estão acabando com o meio ambiente naquela região. Assistam, quem não assistiu um dia, esse documentário, True Cost. Depois que eu assisti esse treco aí, eu fiquei meio, sabe, de você comprar roupa, parece que você tem medo, eu falo, estou matando gente lá na Índia, cara. É aí... Tem um escândalo pesado com a empresa aí, de calçado. E aí que a gente tem aqueles grandes lixões lá no deserto do Atacama, que agora falaram que dá para ver até por satélite, né? Mas eu tenho curiosidade de saber, eu não vou colocar você no fogo não, tá, Jurema? Mas eu tenho curiosidade de saber o que pensa a Jurema, que eu acho que é uma das mais novas aqui, porque eu falei, pelo menos baseado nos meus filhos e no entorno dos amigos, que eu acho que esse pessoal tem uma consciência mais positiva a respeito do meio ambiente, a respeito de gerar lixo, de tratar o meio ambiente. Desculpa eu colocar você no fogo, não sei nem se você ia querer falar, tá? Mas eu tenho curiosidade de saber se o que eu estou falando tem algum fundo de verdade. Eu vou pegar a palavra, então, vou furar a fila. Eu fiz essa mesma reflexão que você, Tadeu, em relação a o que fazer para melhorar, né? No último encontro, eu mandei uma foto até para a Doroteia, eu tenho esse aqui no meu bloquinho de post-it, mandei também para o Evandro, que ele viu a gravação. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é mais ou menos assim, são círculos, né? Então, no centro do círculo, sou eu. Eu fiquei refletindo, né? A Doroteia fez a gente pensar no que a gente pode fazer. A gente, como pessoas que estão nas empresas, né? Com as empresas. E eu fiquei refletindo, mas eu, assim, de tudo que eu já faço, o que eu posso fazer de melhor? Mas, ao mesmo tempo, sabendo que eu posso, com o tempo que eu tenho disponível, né? Como alcançar mais pessoas com o tempo que eu tenho disponível. Então, aí, o meu raciocínio foi, né? Então, primeiro eu não consigo ir adiante se eu não estiver bem, e eu entender, eu conseguir extrair daqui, eu entender o que é cada assunto desse que a gente está discutindo aqui, o que é qualidade, sustentabilidade, né? Então, primeiro eu. Depois eu coloquei o círculo que é a família, porque a Dorothea tinha dado um exemplo lá de uma creche. Daí eu pensei, eu posso fazer alguma coisa na creche do Martim, que é o meu filho. Mas como que eu posso fazer lá se aqui dentro de casa somos em 4? Então, tirando eu, são 3 pessoas. Tem 2 adultos, um idoso, um adulto que é meu marido, um idoso que é meu pai, e uma criança que é meu filho, que tem 3 anos. Então,
eu penso que é mais justo, o mais adequado, que eu, primeiro, na segunda camada, traga a minha família para esse entendimento, para essa catequização, digamos assim, como o Tadeu falou, né? Para as práticas, enfim. Para depois, um terceiro nível, a comunidade. Para fora daqui da minha casa, sabe? E depois, que seria o último círculo aqui, não vai dar para ver, que é a sociedade. Então, assim, a minha reflexão foi nesse sentido, né? De como conseguir enxergar isso no meu dia a dia. Então, eu pensei assim, poxa, mas eu tenho um filho de 3 anos, então, como ensinar para ele a importância, sei lá, da organização ou da separação do lixo, que ele até não tem noção do porquê do lixo separado, mas quando me ajuda a levar o lixo, ele sabe que o mais levinho é numa lixeira, o mais pesadinho é numa outra lixeira. E o que é vidro é a mamãe que leva. Então, assim, alguma consciência na cabeça dele existe sobre separação. Então, eu tenho essa consciência, no primeiro nível que sou eu consigo levar numa primeira abrangência, que é a minha família, para depois eu levar para fora, depois eu pensar numa ação com a creche do meu filho, com o meu condomínio. Então, na minha análise foi, primeiro eu preciso pensar algo aqui, preciso me conscientizar, preciso entender o que está sendo falado aqui, trazer para minha família, conscientizar minha família para depois eu trazer para fora, né? Então, isso eu pensei muito no nosso último encontro e fez total sentido com o que a gente está falando aqui hoje também, porque, por exemplo, o Caio falou ali na compostagem. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, se eu num primeiro momento não pensar sobre isso, não entender as possibilidades, eu dificilmente vou conseguir levar isso para fora, vou conseguir levar isso para outras pessoas, vou conseguir abranger mais pessoas, sabe? Então, essa foi a minha análise no último encontro e foi o que eu estou, digamos, consolidando no encontro de hoje, né? Acho que é isso. Você fez falar da família, lembrou uma coisa interessante. O que eu aprendi de meio ambiente, de negócio não sujar a rua, eu aprendi em casa, foi com meus pais, foi na escola. Foi com meus pais. Depois eu vou ver isso, depois, na época eu estudava em ter moral e cívica. Eu tirava nota sem estudar. Porque o que estava no livro, eu aprendi em casa. Foi minha família que explicou isso para mim. Olha, não joga para mim, já jogou, vai limpar. Entendeu? Isso foi em casa que eu aprendi isso, não foi na escola. A escola foi bem depois. Então, por exemplo, eu faço com minha filha. Minha filha, toda vez que vai para um restaurante aqui vizinho, ele pega o prato e leva. Acho que agora dá para ver, eu tirei a borda de... Deu. Entendeu? Agora Deu dá para para ver. ver. Ô, Jurema, eu Nossa. tomei liberdade de colocar nos comentários do chat, tá bom? Ah, tá bom, tinha te mandado uma foto, né? Aham. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês lembram na última reunião que a gente falou que a gente discutiu bastante que coisa boa acontece no país também? Lembra, Doroteia? Na outra semana, meu filho ganhou um leão de ouro de publicidade lá na França, que eu mostrei para vocês. Lembra disso? Caramba, eu falei, boa, quando esse moleque resolveu fazer publicidade, eu fiquei assustadíssimo. Eu falei assim, mãe professora, pai engenheiro, você vai fazer publicidade, cara? Eu nem sabia. Eu falei, pô, esse cara vai sofrer na vida. Foi lá em Cannes, a semana retrasada, e ganhou um leão de ouro com uma campanha dele. Se ele quiser. Parabéns. Você virou papai. Coisa boa acontece, gente. Ei, Tadeu, seu filho ganhou o prêmio, quem ficou coruja foi você, né? Vamos lá, Valmir também estava aí com a mão levantada, Valmir. Deixa eu contar um pouquinho aqui, dar um depoimento pessoal, inclusive para dar um incentivo ao Tadeu, né? Eu, sinceramente, moro num lugar privilegiado em termos dessas condições todas que estamos falando aqui. Eu moro num condomínio de casas, eu moro em Campinas, e eu moro num condomínio de casas no distrito de Sousas. Quem conhece Campinas, conhece Sousas, né? Bom,
interessa, né? Distrito é um pouco mais do que um bairro, não sei por quê. É como Unicamp. Unicamp fica em Barão Geraldo, né? Que é um outro distrito de Campinas. Mas ele é distante, Souza daqui é distante do centro da cidade e tal. E o meu condomínio é grande, fica no meio de uma área de proteção ambiental. Ele foi criado na década de 80. Então eu moro há 22 anos, né? Mas desde 22 anos aqui já estava incutido nas pessoas, em quem dirige, quem faz parte da administração, essa cultura com relação a cuidar do meio ambiente. Então eu não sei quem começou, Tadeu, tá certo? Mas esse cara começou. E isso rende. E quando eu falo grande, enquanto você está falando aí de 3, 4 apartamentos, eu moro num condomínio com 2.000 lotes, certo? Mas veja, e o que nós temos aqui? Desde que eu moro aqui, existe a coleta seletiva, certo? E a coleta seletiva associada a uma comunidade de 10 pessoas que vivem da coleta do lixo reciclável daqui, tá certo? Para fazer separação e vender, tá certo? Então tem um papel social bonito. Fizeram um documentário aqui emocionante, porque veja, como o condomínio é antigo, tá certo? E ele veio crescendo em termos de ocupação, então tem gente que começou lá com a associação e assim, e a mulher dando depoimento que o filho faz medicina. Negócio belíssimo, ou seja, ela fazia um trabalho de reciclagem e esse grupo conseguiu fazer isso. Certo? Então, então, tem isso. Aqui tem. E esse crescimento aí foi organizado, né? Então, Crescimento como do eu disse a condomínio. você, Bento, eu não sei como é que começou. Eu só sei que aqui, como era distante, ele era visto aqui no começo, ele era assim uma espécie de. Não que sejam todas áreas grandes, né? Não, estou falando de 1.000, alguns 2.000 metros, mas a maior parte dos terrenos é uma faixa de 500, 700 metros. Mas tinha gente que tinha 2 metros e tinha aqui como uma pequena chácara para passar final de semana dentro da coisa. Mas a questão é o espírito, esse espírito, porque aí não passa só pela coleta, porque eu tenho outra coisa, né? Para nós é importante porque tem a legislação aqui em Campinas em que a gente paga aqui como um condomínio, na verdade é um loteamento fechado, é o nome correto, né? Nós pagamos pela coleta do lixo, tá certo? Não é a prefeitura que faz a coleta. Então nós contratamos uma empresa que tem que fazer a coleta do lixo orgânico. Acho que Goiás está fazendo isso também, passar a fazer isso também. Então, com isso, nós aqui é sempre feita a campanha incentivando a fazer a separação, porque quando a gente faz a separação, e é realmente, né? Você falou, gera muito lixo, mas quando a gente se separa, sai, por exemplo, aqui da minha casa, nós somos em 4, né? Sai um saco de 30 litros, 50 de lixo orgânico, sai mais de 100, 200 de lixo entre caixas, coisas dos recicláveis, de todas as embalagens que você descarta. E isso é bom, né? Outra coisa, por exemplo, é o ensinamento que se faz com relação ao tratamento a como descartar adequadamente esse lixo que vai ser reciclado. Então, é feito aqui por meio como é que chama, mensalmente distribui um boletim sobre isso, então ensina a como descartar, tá certo? Olha, lave, tá certo? Porque, por exemplo, se você vai descartar a embalagem Tetra Pak, lave, porque ela vai cheirar até chegar lá na coisa, certo? O outro, vidro quebrado é interessante, mas pode cortar quem manuseia. Então, vem aqui no boletim ensinando como descartar o lixo com galho. Use uma garrafa PET, corte, coloque o lixo quebrado, feche o lado contrário, e descarte adequadamente. Como a área é grande, né? Inclusive nós temos quase que um bosque aqui, né? Um bosque grande, mas é bacana porque tem câmera aqui filmando e foi, ele foi reflorestado, tal, né? A gente teve uma, como é que se diz? Passou uma ventania, passou uma coisa aqui alguns anos atrás e tem uma destruição bem grande aqui. Então, muitas árvores são replantadas. E o interessante é que é o seguinte, por exemplo, né?
Você sabe que nós temos aqui onça parda que frequenta o bosque. A gente tem jaguar crítica. Mas aí, quando isso acontece, A gente naturalmente a gado natureza com vai uma... Sim, extinção dos então, animais. eu vou alimentando. Então, você vê que bacana. Então, voltando à questão de como é importante, então, essa educação sendo passada para as pessoas. E aí, Caio, é a criança e o adulto aprendendo, tá certo? O adulto aprendendo e também replicando, certo? Porque aí eu tenho experiências em outros lugares, onde mesmo com pessoas, vamos chamar assim, com um nível elevado de educação, tá certo? Ensinar era difícil, tá certo? Ensinar era difícil. E aqui, nesse meio, com isso tudo, sabe, funcionando, então, nesse negócio de ter uma área grande, nós temos aqui, por exemplo, um lugar que é como é que a gente chama aqui? Bom, é feita a limpeza das praças, tem várias praças, então é feita a limpeza das praças, podas, então lá é feita compostagem, então você pode ir lá buscar terra, tá certo? Para você colocar no teu jardim, referentes à compostagem, a corte das árvores, né? Os galhos, é tudo cortadinho em pedacinho para você, por exemplo, usar como lenha, se você tiver ali uma pizza, um forno de pizza, você pode usar, tá certo? É um canteiro de mudas, você quer colocar mudas, então você vai lá e tem mudas aqui da região. Na verdade, nós estamos passando numa fase agora, conseguindo autorização na prefeitura, e estão tirando aquelas árvores que são não nativas, que eles chamam de invasoras, que são, esqueci o termo agora. Estão substituindo aqui essas árvores invasoras por árvores nativas da região. Então, veja, isso começou lá atrás, pessoas, e isso tem sido repassado, as pessoas vão aprendendo e continuamos e continua fazendo. Então, precisa começar. Precisa ter gente abnegada como você, que vai falar com o seu exemplo, vai ensinar. E as pessoas que... Porque aqui passa pelo treinamento, os funcionários daqui do condomínio são treinados inicialmente para entender como é que funciona tudo isso. Certo? Então, é um incentivo você a começar, e qualquer um pode começar onde mora, tá certo? Com os seus vizinhos. Outra coisa que fazemos aqui, que é muito comum, é plantar árvore frutífera na calçada, tá certo? Na frente da minha casa aqui, tem uma goiabeira não, uma mangueira enorme, tá certo? E as pessoas que fazem caminhada vão lá, pegam a manga e saem comendo. E outros lugares que plantam outros tipos, que além da beleza, além atrai pássaros, tá certo? Né? Então, veja, isso não é necessariamente porque é o bairro assim, sabe, de classe A ou B. A questão é a cultura, porque o que eu vejo, né, eu vejo, por exemplo, onde eu morava, né, antes, tá certo? Que era um bairro arborizado e que hoje as pessoas foram cortando as árvores porque sujavam. Porque suja. Eu tenho 6 árvores na minha calçada e suja, tem que ir lá varrer, tá certo? Né? Dá trabalho. Só que o benefício que eu tenho. Mas aí quando cortou, o calor deve ter aumentado, né? Oi? O calor Sim, aumentou quando cortou. e as pessoas reclamam do calor, Aumenta o calor. tá certo? Né? Então, veja, se você ver fotos aéreas, aqui de Campinas, por exemplo, você vai ver regiões, e aí, Caio, é a educação, certo? Talvez do adulto também, principalmente do adulto, porque eu vejo argumentos de sujeira, eu vejo uma desculpa furada de que fica escuro a rua, tá certo? Né? E aí formam ilhas de calor. Né? Então, você vê bairros periféricos, infelizmente, com muito quentes, muito quentes, muito quentes. E você vê regiões centrais, umas coisas bem mais arborizadas. Tem um bairro vizinho aqui meu que tiraram as árvores e depois o pessoal começou a reclamar do calor. Aí eu disse, sim, por que tiraram as árvores? Agora tá difícil, né? Árvores de centenárias, inclusive. Vamos lá. Não, porque caiu, não sei o quê. Só vai cortar. Entendeu? Mas aí agora estão sofrendo com calor. Muito Eu bom. acho que essa...
É. Essa educação familiar, essa aí, eu digo isso por experiência própria. Ô, Caio, só um minutinho. O Evandro, na hora que você for falar, fala do tempo que nós temos aqui, que eu olhei aqui, nós já estamos às 8h50. É Eu acho que nós estouramos o nosso tempo aí. exatamente por isso que eu levantei a mão. Porque a gente não pode passar do tempo, né? Peraí, Eu vou Valmir, deixar você fechar, Caio. Peraí. Valmir, peraí. Primeiro eu tenho que falar com o Valmir. Tá Valmir, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. E é questão de tempo, gente. Não pensa que eu falei muito aqui em educação, né? Mas não pensa que assim, eu vou juntar esses meninos aqui, vou conversar aqui 1 hora com eles e o assunto está resolvido. Não. Isso aí é com o tempo. Vai se trabalhando, vai se dando exemplo. O exemplo é muito importante, tá? Às vezes você não precisa falar nada. Você apenas, olha, eu estou fazendo assim, ó. A turma não é boba, não. Eles olham aqui e falam, pô, isso aqui tá legal, pô, tá legal. Vou fazer. Daqui a pouco você vai ver, tá todo mundo fazendo igual a você, entendeu? Então é uma questão de persistência. A gente gosta muito de fazer as coisas e quer ver o resultado de imediato ou, no máximo, no dia seguinte. Não funciona assim, não. Você vai fazendo, vai observando o resultado, às vezes bate palma para você mesmo, né? Mas continua insistindo. É isso que nós recomendamos para vocês todos. Vamos fazer isso aí assim direitinho, tá bom? Pois não, Evandro? Tá bom demais, sou. Gente, eu queria agradecer a presença de todos, deixar a Doroteia encerrar daqui a pouco, viu, Doroteia? Porque eu quero contar uma coisa para vocês, já que o Martim está aqui também. Olha que gracinha esse menino, gente. A forma que fez é boa, viu? Gente, é o seguinte, hoje não é só uma aula, né? Porque amanhã tem um lembrete para vocês de que tem gente que nasce prematuramente, infelizmente, né? Às vezes não espera o tempo, né? E tem uma pessoa aqui na nossa sala que nasceu 50 anos antes do tempo dela, então ela foi muito prematura, né? Então ela veio com ideias como a gente não esperava, né? Mas no momento certo. Então ela chega antes, provoca, constrói, abre o caminho para que outros possam vir, que é o que eu me considero, estou vindo na trilha dela, tá? Então, enquanto muitos ainda, né, discutiam o velho modelo de crescimento, essa mulher Doroteia, que eu gentilmente amigona adorou, já apontava um novo paradigma, assim, a prosperidade distribuída, regenerativa, com foco em pessoas e planeta. É o que ela falou, né? Então, no auge da pandemia, ela nos deu um presente. Ela escreveu um capítulo chamado Qualidade em Tudo, porque a gente falava de qualidade ampla, ela falou botar qualidade em tudo. Não é ampla não, Evandro, é em tudo, né? Então, num tempo de incerteza que era a pandemia, né? Ela falou de esperança, trouxe argumentos sobre isso. Ela falou de solidariedade, ela trouxe dados sobre isso também. Falou de sustentabilidade, e sempre com lógica de visão do mundo. Então, eu adoro essa mulher. Eu queria desejar mais do que um parabéns para ela, muitas felicidades mesmo, né? Porque eu sei que ela nasceu antes do tempo, eu tenho certeza disso. Então, eu queria, junto com a Nayara aqui, fazer uma pequena homenagem para ela e que a gente cantasse o parabéns para ela. Vamos lá. Pode ser? Pode. Claro. Deixa a Nayara botar o bolo aqui. Depois Ô, de parar a Martim, você toca o gravação. bolo, viu, Martim? Ó, tem um bolinho ali, ó. Obrigada, gente. Parabéns. Parabéns Tem que a acender. você. Pera aí, tem que acender a vela. Pera aí. Tá aqui. Pera aí, tem que acender a vela. Mas cadê o bolo, Vocês não estão Evandro? vendo o bolo aí, não? Não estou vendo o bolo. Não, A vela sem bolo, né? Não, tem bolo, é gente. porque não cabe todo mundo na tela. Então Eu acho que o Evandro já comeu o bolo, gente. Por isso que nós não estamos vendo. Vocês estão vendo o bolo agora? Também não. Também não. Agora que não. Como é que eu faço para Ô, botar todo mundo? Evandro, larga de ser complicado. Não inventa muito, não. Deixa eu botar aqui. Era. Selecionar a Nayara, que está no vídeo dela. Eu tô vendo o bolo aqui, Ah, você está vendo o bolo, em né? cima de uma mesa. Aí a Nayara tá colocando a Pronto, é isso, é velhinha. porque nem todo mundo tem as mesmas telas. Ah, meu Deus, como é que eu faço? Martim, está Pede, vendo o mas é bolo? porque não cabe. Tá. Pede eles. Deixa eu ver se eu consigo. Clica na Nayara, quem tiver com a Nayara na tela aí. Pronto.
Pronto, vamos cantar parabéns. Só é mudar a exibição. Você muda a exibição. Agora vê se assim. aparece sua cara aí, Evandro. Eu quero te Mas Aí ver. aparece o faz bolo. assim, a moça não consegue, tá? Parabéns Pra pra você, você nesta nesta data data querida. querida, Muitas felicidades. muitos anos de Viva vida. Doroteia! Viva São Doroteia! Apaga a três, velhinha, são Doroteia. três, são três. Um Gente, brinde obrigadão para Haroldo para você. chegou vocês. aqui agora, o Então, só para parabéns. dizer para vocês é o seguinte: esse danado aí falou isso comigo um dia. Li seu livro, li suas coisas, não sei o que e tal. Você nasceu 50 anos atrás. Então, para eu manter coerência com as coisas que o Evandro fala e faz, eu estou 50 anos na frente. Então, não importa se a gente vai ter que esperar 50 anos para as coisas acontecerem. Né? Quer dizer, é esse processo que está mais ou menos construído. 2, eu estou fazendo 77 anos. E eu tenho maior alegria de fazer aniversário. E aprendi o seguinte: quando você faz de um ano, é porque você já viveu o seu primeiro ano. Aí você completa e comemora um ano. Então, na verdade, depois da manhã eu já vou estar vivendo o meu 78. Tá certo? E eu acho que essa coisa da gente aprender a viver bom, eu vou falar, é a sabedoria, tá certo? É o saber viver e tal. É olhar para trás e começar a dizer o seguinte: será que valeu a pena? Então, quando a gente continua a compartilhar essa vida, né, com meus 77 anos, eu vou contar 57 anos, que foi desde a época de estudar e tal, e começar a trabalhar, é o que a gente acumula de experiência, que leva à suposta sabedoria. Que quando a gente vai ficando mais velho, nossos cabelos brancos e a maioria aposentado, eu cheguei à conclusão seguinte: o que que me resta na vida? É compartilhar. Então, quando eu encontro essa turma aqui que eu posso compartilhar junto, é uma alegria absolutamente monumental. Meu muito obrigado de coração para vocês, mas não pode confiar muito, não. Porque eu descobri o seguinte: a questão da idade está faltando um pedaço, né? Que tem a infância, adolescência, juventude, adulto e o famoso idoso. Faltam aqui. E eu estou nesse. E esse aqui se chama velhecência. É adolescência na velhice. E é bom demais, que a gente faz o que dá na cabeça, apronta a confusão toda, né? A gente dá uma de adolescente mesmo que foge de casa e não conta onde é que foi, e vai dormir 5 horas da manhã porque naquele dia você não quer dormir cedo, tá certo? Mas é uma época que eu acho que está me fazendo um bem danado. Então, de vez em quando vocês vão me encontrar na minha adolescência na velhice, falando bobagem, fazendo brincadeira, mas certamente muito feliz de ter vivido. Muito feliz de ter vivido. Ok, E então eu faz acho que a assim, gente cada vai um dá ter. os Olha, parabéns para a Doroteia e vai tirando da câmera. Pode ser assim, para isso aí? Pode. pode. Um brinde. Saúde. Obrigado por tudo. Então tá bom, Parabéns. gente. Até Tchau, mais, tchau pra gente. vocês. Até mês que vem. Tchau. Feliz Obrigada. aniversário, Tchau. Doroteia. Tchau. Você é um exemplo para nós. Um abraço. Obrigada. Valeu, felicidade, Doroteia. Valeu. Obrigadão. Haroldo, apareceu, né? Você estava escondido. Beijo. Felicidade. Obrigada, de coração. Evandro, mas você pode parar de aprontar? Eu já contei para o Caio até já saiu, que você agora está me chamando de bombril. É 1001 utilidades. Cada hora se apronta uma diferente. Mas brigadão Tá. para vocês. Então De tá bom. coração. Muito obrigado. 21 horas em ponto. Encerramos. Tá bom? Até mais. Obrigada. Até no grupo Até a amanhã. próxima. Tchau. Tchau, Nayara.